Oi, gente. Espero que vocês estejam todos bem, que esse isolamento social seja também um momento aí de se autoconhecer, de refletir sobre a vida, sobre o nosso papel dentro da sociedade que a gente vive, enfim, sobre as nossas atitudes, nossas ações, né? Fazer aí um quadro comparativo do que nós éramos antes dessa pandemia e do que nós estamos nos tornando durante essa pandemia e do que a gente vai ser, né? Aqui para um futuro próximo, se Deus quiser. Eu fiquei de fazer essa rápida revisão com vocês do conteúdo que eu passei por último e eu queria que vocês prestassem atenção. É um vídeo explicativo, mas que não é complexo, mas ao mesmo tempo se precisa ter cuidados, né, para poder vocês não misturarem aí as bolas, não confundirem alguns conceitos, não confundirem alguns aspectos que são importantes, tá certo? Dentro dessa formação da estrutura da educação no Brasil, no sentido administrativo, burocrático, enfim, para vocês saberem diferenciar aí o lado CRE, né? Antes de começar, eu queria dizer que eu tô com muita saudade de vocês, né? É impressionante como a gente se engana. A gente fica em casa, trabalhando de casa e acaba trabalhando muito mais, né? Eu tô numa demanda muito grande de trabalho, graças a Deus, não me lastimo, né? Mas é bem diferente, né? É um outro formato, é um formato que a gente está usando as ferramentas da tecnologia aí, nas redes sociais e tudo mais, mas que acaba gerando uma demanda bem maior, né? De responder aluno, de corrigir trabalho, de estar usando essas ferramentas, de estar aprendendo o uso dessas ferramentas também, né? Porque é uma realidade nova para todos nós, não só para vocês alunos, mas para nós professores, já que nós estamos nesse ambiente presencial, ao vivo, né? No espaço físico. Então é um outro formato, é uma outra experiência, é uma outra vivência e que no final é muito legal, muito interessante, porque todo mundo sai aprendendo. Então, assim, para iniciar o nosso conteúdo, né, um conteúdo que eu reservei aqui para vocês, alguns pontos que são relevantes, que eu espero que vocês associem direitinho, aprendam direitinho, que é em cima do sistema de ensino e a organização curricular desse sistema de ensino. Eu pedi na aula passada para que vocês me conceituassem algumas palavras, né? Até para vocês ficarem ganhando cada vez mais familiaridade com essas palavras e procurar entender de fato, que a gente escuta essas palavras de uma maneira solta, mas a gente às vezes não para pensar, peraí, o que é que isso significa, o que é que aquilo quer dizer e tudo mais. Então eu queria começar por uma palavra que é bastante conhecida, né, por todos nós, que é a palavra sistema, né? Então o que é que vem a ser um sistema? O sistema na verdade, um conjunto de elementos, um conjunto de coisas que se complementam entre si. E dentro dessa complementação se forma um todo. Então, quando a gente estiver falando de sistema solar, né? Sistema de comunicação, sistema escolar, tudo isso, na verdade, une diversos fatores, diversos aspectos, tá? Diversos elementos, para que eles consigam interagir entre si e dentro dessa interação se formar uma totalidade, se formar um todo, né? Na verdade, integralizar todos esses elementos. Então, isso é sistema, tá? E esse conceito serve para qualquer tipo de sistema, independente de ser o sistema educacional, escolar, enfim. O outro ponto, né, que é bastante interessante vocês entenderem, que eu acabei de falar anteriormente, é o sistema escolar. O que viria a ser um sistema escolar, né? O sistema é um conjunto, né, de elementos que são formados dentro dessa comunidade escolar, no caso. E o que é que objetiva essa comunidade escolar? Eu já falei para vocês o que é uma comunidade escolar. A comunidade escolar é formada por pais, por professores, por alunos, pela gestão pedagógica, né? Inclusive, uma vez eu falei isso na sala de aula e um aluno: quer dizer, professora, que eu, enquanto cidadão, enquanto cidadã, se eu fizer parte do entorno daquela escola, eu também posso conceber para mim o título
né, de comunidade escolar? Sim. Qualquer pessoa que faça parte de uma comunidade, de um bairro, e que dentro desse bairro, se por acaso tiver uma escola, uma instituição de ensino, essa pessoa pode se contemplar desde que ela participe, né? Ela participe dessa formação dessa escola, dessa construção da escola, né? E como é que essas pessoas que fazem a comunidade escolar participam da formação dessa escola? Através daquela sigla famosa que eu sempre estou falando na sala de aula com vocês, que é o PPP, né? O velho e bom projeto político pedagógico, né? Que na verdade o projeto político pedagógico é um conjunto de ações pensadas por essa comunidade escolar e que vai se transformar dentro das esferas legislativa, né, das esferas executiva, um documento oficial que vai traçar as ações cotidianas dessa escola. Então, o sistema escolar, olha que interessante, é formado por essa comunidade escolar, certo? Claro que a gente não vai poder esquecer toda uma estrutura que está por trás desse sistema escolar, que já a gente vai entender, tá? O sistema escolar, ele tem o objetivo de trazer à tona o quê? A escolarização dos alunos, né? A escolarização desse público-alvo, que são as nossas crianças, os nossos adolescentes, também os adultos, né, que estão aí dentro do EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos. Então, enfim, é todo um pensamento voltado para se trabalhar, né, a escolarização desse público-alvo que faz a escola, tá bom? Outro ponto agora que eu fiquei de falar, né, de esboçar melhor, é sobre o conceito de estrutura, né? O que significa esse termo, estrutura? Olha, gente, eu queria trazer aqui um exemplo muito claro, muito fácil, para vocês terem noção do que seria, do que viria a ser essa estrutura, né? Quando a gente quer construir uma casa, a gente não pode construir uma casa sem pensar na base dessa casa. E a base da casa é o quê? O alicerce. Nós temos que pensar matematicamente, né, como é que vai ser a estrutura dessa casa. Antes da gente fazer o alicerce da casa, construir a base dessa casa, quando eu falo em base, eu estou falando em chão mesmo, tá? Antes de levantar essa casa, eu tenho que ter um planejamento, né? Eu tenho que ter um desenho feito por um engenheiro, para que essa casa, né, a gente chama esse desenho de planta, para que essa casa, ela possa ser, dali em diante, construída as suas bases, construídos os seus alicerces, e assim ela possa, lá na frente, né, ser chamada de casa, com suas paredes, né, com os seus vãos, com os seus espaços físicos. Então, gente, a estrutura desse sistema escolar vem a ser o que? Exatamente a forma que a gente dá para esse espaço físico, escola, trabalhar a escolarização das pessoas. Ou melhor, a estrutura de um sistema escolar, né, e eu estou falando a nível de escolarização, ele se dá de duas formas. Através da educação básica, que é educação infantil, ensino fundamental, que se divide em dois, ensino fundamental do ciclo 1, ensino fundamental do ciclo 2 e ensino médio. Então, essa é a nossa primeira estrutura da escolarização dentro do Brasil. A segunda e última estrutura é a educação superior, tá? Então, nós temos essa estrutura da escolarização no país, se divide em duas, a educação básica e a educação superior, tá bom? Outro ponto aqui que eu reservei, que é interessante para vocês entenderem, que essa estrutura que eu falei para vocês é a estrutura física, né? É como a escola está dividida dentro desse espaço físico, né? Se eu estou falando de ensino fundamental, eu estou falando então da educação básica. Se eu estou com vocês no espaço físico, na instituição de ensino Unip, que é uma instituição de ensino superior, então eu estou falando da estrutura de ensino superior, dessa escolarização
né, que trata do nível superior, tá bom? Então essa é a estrutura física. Agora, quando a gente vai para a estrutura não material, digamos assim, né, não física, aí a gente vai estar falando de toda uma estrutura que rege as leis, as normas, a forma como a gente tem que trabalhar os conteúdos, que isso se dá através do currículo que foi construído por toda uma estrutura que existe por trás para dar suporte ao nosso trabalho pedagógico no dia a dia. Primeiro, né, o Ministério da Educação no Brasil. Depois do Ministério da Educação no Brasil, a gente vai estar trabalhando com a secretaria, né, tanto secretaria federal, estadual, municipal, tá? E depois a gente vai ter a secretaria, no caso, secretaria não, conselhos nacionais de educação, conselhos municipais de educação, conselhos estaduais de educação. Então, olha aí o que tem de coisa aí dentro dessa estrutura não material, né, que é estabelecido pelo Ministério da Educação do Brasil. Então, gente, além da estrutura física, que é a própria escola, ou que é a própria universidade, e que é dividida aí dentro desses níveis e modalidades de ensino, como eu falei para vocês, nós temos a estrutura não física, né, que dá o alicerce para que a gente possa estar trabalhando pedagogicamente com os nossos alunos. Outro ponto que é interessante revisar com vocês, que vocês fizeram a pesquisa e eu estou, né, a nível, na medida do possível, vou pedir desculpa aí que o interfone aqui em casa toca, o cachorrinho late também, tá certo, gente? Mas é isso, né? Home office é isso, é trabalhando de casa e ao mesmo tempo tendo essa dinâmica, tá? Mas normal, amo todas elas estão ali fazendo esse barulho danado, mas a gente vai conseguir superar aqui para ter uma boa aula. Então nós temos aqui as entidades mantenedoras, né? Ora, professora Elo, o que seria uma entidade mantenedora? É o poder público, é o poder privado, é o poder misto, onde a gente vai ter um trabalho tanto partindo dessa realidade do poder público e unido à realidade do poder privado. Então nós temos aí várias sociedades mantenedoras, entidades às vezes filantrópicas, entidades mistas, né, que recebem o dinheiro público e recebem o dinheiro privado para poder se manter. Então essas entidades mantenedoras da educação são as entidades que a gente convive, né? Por exemplo, nós temos a escola pública e nós temos a universidade pública. Nós temos a escola particular e nós temos a universidade particular. Nós temos sociedades que são filantrópicas e que tratam da educação popular, por exemplo. Nós temos a educação popular dentro dos movimentos sem terra. Então, todos esses formatos são estruturas, né, que a gente chama de entidades mantenedoras. Mantenedoras de quê, gente? Da educação no Brasil, tá bom? Outro ponto que eu anotei aqui no meu caderninho, para eu não esquecer, e eu acho que esse vocês não chegaram a ler, que são muito importantes da gente estar trazendo aqui para esse estudo de hoje, né? Nós temos o Conselho Nacional da Educação, né? Olha aí que interessante. O Conselho Nacional da Educação, ele é formado pelo presidente da República, pelo ministro da Educação, através do Ministério da Educação, do órgão Ministério da Educação. Nós temos pessoas que fazem parte dos conselhos nacionais, municipais e estaduais, né? Nós temos pessoas também que estão ligadas a essas entidades mantenedoras privadas. Todos esses órgãos que são competentes, que são responsáveis por manter a educação no nosso país, formam o Conselho Nacional de Educação. Então, tudo tem que estar alinhado, muito bem alinhado, com o Conselho Nacional de Educação para poder ser colocado em prática. Então, nada acontece se não passar por esse Conselho Nacional de Educação, tá certo? O presidente não pode mandar sozinho na educação de um país. O presidente, ele é aconselhado por esse conselho. E esse conselho é formado pelo MEC, por essas instituições de ensino
que tem seus representantes, né, tanto privado como público, pelas secretarias de ensino, certo? E por aí vai, enfim, pelos órgãos competentes que todos se reúnem para discutir, para traçar estratégias, para traçar metas, para tratar a forma de como nós temos que trabalhar a educação no nosso país. Outra sigla que talvez vocês já tenham escutado, que também é importante da gente estar aqui discutindo, é o PNE. O que seria o PNE? É o Plano Nacional de Educação, né? O Plano Nacional de Educação, ele foi criado por lei em 2014. E aí, através dessa lei de 2014, se trataram metas, estratégias, formas de a gente ver uma educação efetiva em nosso país. E foram 20 metas, tá? Com tempo, com prazo determinado, para que a gente pudesse ver uma qualidade no ensino no Brasil, tá? Então, são 20 metas que foram traçadas. Dentre essas metas, são metas que falam sobre, por exemplo, a gestão pedagógica dentro das escolas, sobre a valorização do profissional da educação, sobre as faixas etárias que precisam ser respeitadas dentro desse sistema escolar, dentro do sistema de universidades também, né, um sistema do nível superior, no caso. Então, foram metas que se preocuparam com a qualidade do ensino, mas sabendo que por trás do ensino existe um professor, existe o aluno, existe a realidade social que precisam ser contempladas, tá? Então, algumas metas foram traçadas até o ano de 2020, esse ano que nós estamos, que precisa finalizar o ano com essas metas sendo cumpridas, e algumas outras metas tiveram um prazo de até 2016, tá? Então, são metas que precisam ser respeitadas, que precisam ser efetivadas, inclusive a base nacional comum curricular também faz parte, né, desse anseio de uma qualidade no ensino, onde a gente possa cada vez mais universalizar o ensino no Brasil, né, para diminuir aí os déficits que existem dentro da escola pública, se comparada à escola privada. Então, essa base traz esse anseio de fazer com que tudo que a gente esteja tratando dentro da escola privada possa também ser relevante para o ensino da escola pública. Então, a base do frigir dos ovos, o que a base quer da gente é exatamente isso. Igualar, né? Trazer a igualdade do ensino em nosso país, tá bom? E a base faz parte também desse anseio que o Plano Nacional de Educação tem para o nosso país, tá? Outra coisa que é uma sigla que eu falo muito em sala de aula e que é legal a gente estar falando aqui, até porque também tem na apostila de vocês e vocês também precisam saber diferenciar, é o tal do Fundeb, né, gente? Eu digo para vocês que eu sou professora da rede pública de ensino e até hoje a verba do Fundeb nunca chegou em minhas mãos enquanto servidora pública, tá certo? Aonde está o dinheiro? O gato comeu, né? Na verdade, o Fundeb é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, né? A educação básica, lembrando, educação infantil, a educação fundamental, ciclo 1 e ciclo 2 e ensino médio. Então, essa verba do Fundeb é uma verba que sai, né, digamos assim, do banco do governo federal e tem que adentrar aos bancos municipais, tá? E esse dinheiro ele vai ser dividido em duas etapas, gente. A primeira etapa para fortalecer o ensino público do país, né? Ensino da rede municipal do país, e fortalecer como? Investindo no professor, na qualificação do professor, né? Na qualidade do trabalho do professor. O professor, ele tem que se qualificar, mas ele tem que se qualificar também sendo gerido, né? As condições sendo geridas para isso. O professor, ele pode se qualificar a nível particular, pagar do seu bolso, cursos, enfim, fazer cursos à distância, por exemplo, é uma boa, mas também existem outros mecanismos, né? Cursos que às vezes são caros e que o professor não pode bancar.
E aí essa verba vem para qualificar, né, cada vez mais esse professor, fazendo um trabalho de capacitação, de formação, né? E isso tudo vai ser aplicado em sala de aula depois, posteriormente. A outra forma que essa verba chega até nós, professores, é valorizando o nosso trabalho. Então, uma parte dessa grana é dividida com todos os professores da rede pública de ensino e é como se fosse um bônus, digamos assim, um reconhecimento pelo trabalho do professor, né? É uma gratificação. Então, gente, eu não, infelizmente ainda essa parte não me contempla, tá? Não chegou até a mim. Muito raramente eu sou contemplada com alguma formação. Eu sou professora de artes, né? E muito raramente se tem essas formações. Eu estou muito feliz porque eu soube de uma notícia que agora a gente vai melhorar aí nesse quesito, né? Agora os professores de arte serão contemplados com curso de formação. Então, que bom que isso está mudando. E isso está mudando exatamente porque a base nacional comum curricular está exigindo esse trabalho, entendeu? A arte está sendo colocada, está sendo retratada muito bem, está sendo contemplada muito bem dentro da base nacional comum curricular. Então, eu acho que para o futuro próximo a gente vai estar falando muito bem sobre o Fundeb, né? Essa verba talvez chegue em nossas mãos, essa verba chegue para valorizar, para contemplar o nosso trabalho, tá certo? Outra coisa que eu queria também deixar claro, que às vezes vocês podem confundir, né? Que qual é a diferença do conceito de nível, né, e de modalidade, certo? Professor, às vezes eu confundo, eu não sei o que é nível, eu não sei o que é modalidade de ensino, então agora eu vou falar para vocês, tá? Os níveis de ensino, eles se contemplam exatamente em dois: a educação básica e a educação superior. Esses são os níveis de ensino, os dois únicos níveis de ensino: a educação básica e a educação superior. Modalidade é o modo, é a forma de como essa educação é trabalhada dentro desses níveis de ensino, tá certo? E aí a gente vai ter, no caso, que nos contempla muito, né? A modalidade presencial de ensino, a modalidade à distância, essa que nós estamos fazendo agora, a educação à distância, a famosa EAD, e a educação de jovens e adultos. Aí vocês podem estar se perguntando: professora, mas a educação profissional, né? Algumas pessoas vêm sempre com essas dúvidas para mim. A educação profissional não é uma modalidade? Não, não é modalidade, tá certo? A educação profissional, ela está inserida dentro desses níveis de ensino. Eu falei para vocês que tem a educação básica e a educação superior. Então, dentro dos níveis de ensino da educação básica e educação superior, a gente vai encontrar aí a educação profissional. Por exemplo, no ensino médio, o aluno hoje em dia, quando vai para uma escola integral do Estado, né, que é o Estado que é responsável por essas escolas de ensino integral, o aluno ele vai, hoje em dia, poder escolher o que ele quer aprender, né? Ele, por exemplo, ele pode muito bem, digamos, trocar a arte por um ensino mais profissionalizante técnico, digamos assim. Não, eu quero estar aprendendo matemática, português, física, química, mas eu não quero ver arte. Ele pode, hoje em dia, optar por isso, tá? O aluno não quer saber de sociologia, o aluno não quer saber de filosofia. No ensino médio, agora, hoje em dia, ele vai poder optar por isso. Então, ele vai poder optar por um curso de ensino médio profissionalizante, né? Onde o aluno vai aprender, vai ter um conteúdo mais técnico, voltado para a área que ele escolheu, tá certo? Uma área que ele queira atuar posteriormente, quando terminar o ensino médio. E muitos, inclusive, às vezes já saem até com possibilidades de estágio, de emprego, enfim. Então, para não confundir aí, tá? Educação profissionalizante, educação profissional, na verdade, elas estão inseridas dentro desses níveis de ensino, tá legal? É isso, gente. Eu acho que
para a gente não se estender muito, né? Para vocês até ter um pouquinho de tempo a mais aí para assimilarem todos esses conceitos que eu trouxe para vocês. Eu vou finalizar a minha aula por aqui e vou fazer um pedido a vocês, tá certo? Porque na nossa próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a educação básica, né? Que se divide entre a educação infantil, a educação fundamental e a educação no ensino médio. Então eu vou falar um pouco mais sobre esses níveis de ensino, tá certo? E queria que você já adiantasse um estudo, já estudasse um pouco sobre isso, porque eu vou trazer características que são bem específicas, né, de cada nível desse de ensino, e eu queria que vocês aprendessem de fato, né? Então, não é difícil, não é complexo, mas são características que vocês precisam compreender, o que cada nível desse de ensino exige para que de fato a gente tenha uma educação de qualidade, tá certo? E é isso, vou ficando por aqui, desejando a vocês aí uma ótima semana. A gente volta a se encontrar, se Deus quiser, tá certo? Eu creio que na semana que vem a gente vai estar ao vivo pelo Instagram. Eu criei um Instagram, eu não lembro se eu já mandei para vocês, é um Instagram onde eu estou interagindo com todos os alunos de todas as disciplinas minhas. Mas já quando eu terminar esse vídeo, eu vou mandar o vídeo para vocês e já mando o endereço do Instagram para vocês entrarem na semana que vem, que a gente vai estar ao vivo conversando então sobre esses níveis de ensino, tá certo? Um beijo grande, tchau, tchau. Bom restinho de semana para vocês.